Olá, alunos da terceira série, a nossa aula de hoje é sobre globalização. Vai estar definida em 4 processos de globalização, bem como os processos históricos, definição do que é globalização e uma reflexão da obra Por uma Outra Globalização, do autor Milton Santos. Primeiro, torna-se importante a gente saber a definição da palavra globalização. Globalização significa processo e global, ou seja, um mundo em processo global. Mas eu pergunto aos senhores, a partir de que momento o mundo se tornou global? Daí surge a necessidade de a gente estudar os processos históricos da globalização. O mapa do processo de globalização, em seu contexto histórico, nos remete às grandes navegações, ocorridas no século XV e XVI, foram um momento crucial desse processo. Nessa época, a expansão comercial impulsionou potências como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda para a busca de matérias-primas fora dos limites do mundo conhecido pelos europeus. Na época dessas navegações, as monarquias renascentistas europeias seguiam a doutrina econômica conhecida como mercantilismo, segundo a qual os metais preciosos eram a medida de riqueza de um Estado. Assim, a meta de política econômica consistia na acumulação de ouro e prata. Uma das maneiras de acumular riqueza era manter uma balança comercial favorável, ampliando o valor das exportações ao máximo e reduzindo o das importações ao mínimo. Mas o jeito mais rápido era descobrir e explorar novas jazidas. O mercantilismo orientou a colonização europeia na América, segundo as regras do Pacto Colonial, que é cada colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole, para a qual fornecia principalmente metais preciosos e produtos agrícolas tropicais valiosos nos mercados europeus. Assim, se estabelecendo a primeira divisão internacional do trabalho, que a gente conhece como a DIT. As colônias vendiam seus produtos a preços baixos, compravam produtos da metrópole a preços elevados, com exceção dos produtos de consumo local. As colônias forneciam somente o que era necessário às metrópoles, como o café, o algodão, o açúcar e metais preciosos. Tudo que pudesse ser vendido e gerasse lucro era transformado em mercadoria. Dessa forma, o tráfico de africanos escravizados tornou-se um dos negócios mais lucrativos da época. O colonialismo foi essencial para o desenvolvimento da economia mundial, pois permitiu o acúmulo de capitais e criou condições para que ocorresse a primeira revolução industrial. Entretanto, as colônias tiveram suas populações nativas praticamente dizimadas e mantiveram-se por séculos subordinadas ao pacto colonial, atreladas à economia metropolitana. Mesmo depois da independência das colônias, esse modelo socioeconômico permaneceu. A etapa do processo de globalização, ela se deu concomitante à primeira Revolução Industrial, que foi um período de grandes inovações técnicas que ocorreram entre os séculos XVIII e XIX. Esse período se caracterizou pela substituição do trabalho artesanal ou a manufatura pela maquinofatura. O que é a manufatura? É um estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura, que caracteriza-se pela utilização de trabalho manual e de máquinas manuais. A Inglaterra, ela foi a pioneira na introdução de inovações na maneira de produzir e, por isso, industrializou-se antes dos demais países. Com capital e mão de obra disponíveis e um vasto império colonial que lhe fornecia diversas matérias-primas essenciais, como o algodão, que possibilitava a estabilidade política, a Inglaterra pôde investir cada vez mais em equipamentos e inovação. Com a substituição da energia hidráulica pelo vapor produzido com a queima do carvão, foi possível movimentar máquinas e locomotivas. As linhas férreas e os navios a vapor agilizaram o transporte de pessoas e mercadorias.
O vapor utilizado como energia para movimentar máquinas substituiu o trabalho anteriormente feito à mão de obra por centenas de pessoas ou animais, como por exemplo o cavalo. Assim, a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, representou um marco na história das técnicas, pois imprimiu um novo padrão de velocidade e intensidade à oferta de inovações. O barateamento dos produtos industrializados e a ampliação do mercado exigiram investimentos contínuos na infraestruturas de estradas, ferrovia, armazéns, iluminação pública, distribuição de água encanada, e especialmente nas grandes cidades. Os grandes centros industriais atraíram mais trabalhadores e se tornaram os espaços privilegiados de grandes manifestações do proletariado por melhores condições de trabalho e maiores salários. A etapa do processo de globalização, ela se deu adjacente à Segunda Revolução Industrial, a partir de 1850. As novas mudanças no modo de produzir estenderam-se aos Estados Unidos, ao Japão, à França e à Alemanha. As máquinas foram aperfeiçoadas e a produção tornou-se maior e mais veloz. Iniciava a Segunda Revolução Industrial. E qual foi os modos de produzir, né? Então, surge aí um novo modelo de produção, que é o Taylorismo e o Fordismo, né? O empresário Henry Ford introduziu em suas fábricas nos Estados Unidos a produção em série. São produtos padronizados e em grande quantidade, e a divisão da produção. Cada trabalhador realiza apenas uma tarefa específica, com o objetivo de produzir mais em um tempo menor. Houve a separação do trabalho intelectual do manual. Esse processo, adotado por outras fábricas, ficou conhecido como o regime fordista. Essas inovações foram inspiradas nas propostas do engenheiro mecânico Frederick Taylor, que visavam gerenciar o trabalho fábril, a fim de garantir a maior produtividade. Entre essas propostas figuram a execução de tarefas em tempo cronometrado e a fixação do trabalhador no seu posto de serviço. As peças passaram a se movimentar por uma esteira. Essa última medida permitiu poupar o tempo que os operários gastavam para a troca de atividade ou de ferramenta. Por causa da incorporação das ideias de Taylor, alguns autores preferem chamar esse regime de fordista ou taylorista. Para dominar os mercados, as empresas agregaram tecnologia ao processo produtivo e criaram ofertas superiores à demanda, tendo iniciado assim um consumo em massa. Simultaneamente, criava-se necessidade de rápida substituição dos produtos por outros novos, mais modernos, para alimentar a economia capitalista. Então, a gente chega na quarta etapa do processo de globalização, que ela é concomitante à terceira revolução industrial. Nas 3 últimas décadas do século XX, a produção em série do modelo fordista já estava se mostrando rígida e ineficiente para atender às demandas dos novos tempos. Por causa da inflexibilidade desse processo, que adota a divisão da produção em tarefas especializadas, o resultado era uma produção padronizada e em massa. Esse modelo não acompanhava as constantes e aceleradas mudanças tecnológicas. Para oferecer novos produtos, eram necessárias novas máquinas e a reestruturação da linha de montagem. Nos anos de 1970, iniciou-se o que viria a ser conhecido como Terceira Revolução Industrial ou Informacional ou Técnico-Científico Informacional.
Embora essa revolução tenha ficado visível apenas em 1990, com o surgimento do computador pessoal e da internet, as mudanças nos processos produtivos começaram muito antes. A robótica, as máquinas programáveis com controle digitais e as novas invenções, como os aparelhos de fax, permitiram uma revolução nos processos produtivos e gerenciais e tornar a produção mais flexível. Esses avanços tecnológicos trouxeram ainda maior rapidez nas informações, acelerando o ritmo dos transportes e diminuindo o tempo e distância em uma escala jamais alcançada. Nas últimas décadas do século XX, as novas tecnologias de informação, TI, permitiram a formação de redes digitais e a programação por computador da produção e dos serviços, provocando transformações no sistema capitalista e na organização do trabalho. Os custos e os preços caíram, tornando acessíveis produtos até então difíceis de serem adquiridos por uma parcela da população. As modificações na produção industrial começaram a ser introduzidas com base em um sistema desenvolvido no Japão, que depois passou a ser adotado no mundo por muitas empresas. Para aumentar essa competitividade no pós-guerra, já estamos no fim da Guerra Fria, desde 1950 a Toyota vinha conseguindo maior flexibilidade na produção de veículos e mais agilidade na organização do trabalho. Esse novo modelo ficou conhecido como pós-fordista ou toyotista. Com ele foi possível baratear custos sem comprometer a qualidade e agilidade significativa do processo produtivo. Aliado às novas tecnologias, trouxe também possibilidade de flexibilização da produção, ou seja, mais chances de se adaptar às finalidades propostas. Vejamos aqui algumas características do modelo toyotista. Os materiais que compõem um produto chegam no momento da montagem, que é o just in time, que é na hora certa, o que permite eliminar despesas com estoque zero e produzir somente a quantidade necessária para atender a demanda. Essas modificações propostas pelo sistema toyotista, como a substituição de funcionários menos adaptados a mudanças, a utilização de braços mecânicos e a informatização das empresas, reduzem postos de trabalho em atividades operacionais e aumenta o número de vagas nas áreas de gerenciamento e coordenação da produção, bem como no desenho de novas tecnologias. Entretanto, os novos postos de trabalho exigem mão de obra mais qualificada, deixando de fora grande parcela dos trabalhadores desempregados. Muitos funcionários e parte das atividades menos essenciais da empresa passaram para o regime terceirizado de trabalho, parceria com empresa ou pessoas para transferência e execução de tarefas. Para o trabalhador, esse quadro de insegurança, competição, substituição, desemprego, redução de postos fixos e aumento de trabalhos temporários debilita sua organização e enfraquece o poder sindical. O desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação permitiu a formação de redes digitais, como o fluxo das informações passou a ser quase instantâneo e as distâncias foram encurtadas. Bom, gente, para complementar o nosso assunto de globalização, eu trago uma obra que é Por uma Outra Globalização, do Dr. Milton Santos, que é um livro, na verdade, de 66 folhas, mas tem um documentário, tá? Que eu vou deixar o link aqui no vídeo, que é para vocês copiarem e assistirem, porque é muito interessante, porque vocês vão sair do senso comum e ter
uma visão mais crítica do que é a globalização. Porque esse documentário, ele nos leva a pensar que, dependendo da nossa posição geográfica ou da nossa localização geográfica, o processo de globalização, ele pode ser perverso ou não. Ou ele pode ser uma fábula, ou ele pode ser perverso, né? O processo de globalização nos países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, ele pode ser totalmente o quê? Perverso, não é? Para quem que o processo de globalização ou a globalização é benéfica? Para a economia. Então eu deixo essa dica para vocês, porque é uma obra que sempre trechos dela caem em vestibulares, caem em prova, caem em exames. Então, gostaria muito que vocês assistissem esse documentário e na nossa próxima aula a gente pudesse discutir o mesmo.